Dormir virou um luxo e muita gente se orgulha de dormir pouco, como se isso representasse produtividade na vida dela. Mas o corpo não negocia e talvez a conta esteja chegando silenciosamente todas as manhãs de uma noite mal dormida que você acha que isso é normal. Para a gente dissecar esse assunto, nós vamos conversar com o neurologista Dr. Vinícius Teodoro, que também é especialista em doenças do sono. Doutor Vinícius, dormir mal virou uma coisa tão comum que muita gente encara isso como uma rotina, mas é extremamente perigoso para a saúde, né? Já vou começar assim já daquela antiga, né? A gente dorme um terço da vida, né? Todos os animais dormem. Então, se a gente dorme tanto tempo assim é porque realmente o sono tem uma importância muito grande. E recentemente, sim, a gente teve conhecimento dos mecanismos que realmente são importantes, que ocorrem durante o sono, que ajudam bastante a gente no dia a dia. Então, a gente chama de privação do sono. Então, os pacientes que são privados do sono, quer dizer que eles não dormem o tempo suficiente ou dormem um sono de má qualidade, eles têm uma tendência a dormir com sono mais superficial, mais fragmentado, e isso impede que o nosso cérebro chegue que a gente chama de sono profundo. É exatamente durante esse período do sono em que a gente recupera memórias que a gente teve do dia anterior. E ao mesmo tempo, a gente está fazendo uma limpeza, né, nos neurônios de restos, né, tóxicos metabólicos que estão nas células. Então, se a gente não chegar nesse estágio profundo do sono, a gente não ativa esse mecanismo de limpeza e acaba também atrapalhando até a memorização dos fatos que foram aprendidos. Então, hoje a gente já sabe que o sono é muito importante, sim. Existe uma diferença entre um quadro de insônia e uma noite mal dormida? Hoje a gente tem uma definição de insônia que seria uma dificuldade para iniciar ou para manter o sono que causa uma consequência no dia seguinte. Então é exatamente isso, é dormir pouco. E em que momento que o cérebro começa a sentir que alguma coisa não está legal, não tá funcionando certo? Muito tempo atrás, né, você está lembrado do humorista Chico Anísio, né? E ele vivia dizendo que só dormia 4 horas por dia e que conseguia ter um dia maravilhoso. 2 anos depois ele fez um infarto agudo do miocárdio e teve vários problemas cardíacos. Então, com certeza, né, dormir pouco é deletério, né, para o organismo. E principalmente, né, para essa parte da memória. E se tiver alguma outra doença associada, como a síndrome da apneia obstrutiva do sono, em que ocorre uma fragmentação do sono e uma queda da oxigenação, ocorre um aumento do trabalho cardíaco. Então a pessoa passa a noite inteira aumentando a frequência cardíaca para tentar compensar as quedas de oxigenação, então o coração acaba trabalhando mais à noite do que de dia. Então é sim um risco cardiovascular a apneia do sono. A memória, o raciocínio, o humor, o quanto isso é afetado por uma noite mal dormida, por exemplo? Bastante. A gente pode observar que nas noites mal dormidas, quando a gente acorda no outro dia, a gente fica com o pensamento mais lento, com mais dificuldade de atenção, concentração e ainda com uma sonolência excessiva. Então atrapalha bastante sim o dia a dia. E dormir mal, doutor Vinícius, pode envelhecer o cérebro? Provavelmente. Hoje a gente está ligando sim doenças neurodegenerativas, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, que elas são acentuadas quando o paciente não dorme bem. Acelera o processo. Com certeza. A insônia é sempre um sintoma de outra coisa ou pode ser uma doença em si? Essa pergunta foi muito boa. Até hoje a gente não sabe se a insônia é uma doença ou se ela é secundária a um outro processo. Provavelmente, o que ocorre é que em algumas situações a insônia está sendo secundária a problemas de ansiedade, a problemas de depressão ou até algumas doenças, né, neurológicas que podem afetar o sono.
E parece que em outras situações, parece que o cérebro do paciente que tem insônia é muito acelerado, então é que a gente fala de hipervigília, então ele acaba produzindo uma insônia, aí é dita primária. Parece que ela, em determinadas pessoas, realmente ela é uma doença, em determinadas pessoas ela parece ser secundária a uma outra doença. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. Ansiedade e insônia caminham juntas? Ou o que vem primeiro? Na prática, a gente pode observar que depois da epidemia de Covid, em que a gente teve um problema, né, de saúde mental muito grande, criou-se, né, uma expectativa, uma ansiedade e depressão muito grande na população, houve um aumento expressivo das pessoas com dificuldades de começar sono, manter o sono e o sono fragmentado. E a gente sabe sim que as doenças mentais, sim, elas podem produzir alteração do sono, geralmente insônia. Algumas pessoas depressivas acabam dormindo demais, mas é mais raro. O que acontece mais realmente é a ansiedade, causar uma hiperatividade cerebral e a pessoa vai deitar à noite e o cérebro não para, não dorme. Esse sono não é um sono sadio, né? Esse da pessoa hipertensa, essa coisa toda. Não, a gente tem que imaginar que o sono é um processo ativo durante a noite, em que a gente passa por fases do sono, fase 1, fase 2, sono superficial, fase 3, sono profundo e fase REM, em que a gente está sonhando. Então a gente passa por essas 4 fases, ciclicamente, durante a noite, mais ou menos umas 6 vezes por noite. Então você vem um pouquinho de 1, um pouquinho de 2, um pouquinho de 3, sonha, acorda. 1, 2, 3, sonha, acorda. Esse seria o sono perfeito, né? Mas ele é muito mais fragmentado. Então, se a gente conseguir chegar nesses estágios mais profundos e manter uma arquitetura do sono que a gente chama mais constante, o sono é mais restaurador. Existe um perfil de pessoa que seja mais atingida pela privação do sono em termos de gênero, né? de idade e tudo mais? Ou é uma coisa democrática, atinge todo mundo? Tem um perfil ou não? Sim. Se a gente pegar a síndrome da apneia obstrutiva do sono, a gente tem um perfil mais homens, mais ou menos entre 30 e 40 anos, com um pouco mais de índice de massa corpórea aumentada, né? Então a chance desse paciente desenvolver a apneia do sono fica mais ou menos em 30%. Já as mulheres têm uma tendência maior a ter insônia. Aí depois da menopausa, né, aí as mulheres começam a ter uma tendência também para síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então sim, tem algumas características relacionadas a sexo e idade, principalmente, alterações do sono. Índice de massa corpórea também é importante. A pessoa, às vezes, ela tem um dia de trabalho duro, esforça demais, aquela coisa toda, chega em casa à noite, deita e não consegue dormir. O que pode ocasionar isso? O sono é como se fosse um hábito que a gente vai cultivando todos os dias. Então o cérebro ele gosta de rotina, sempre as mesmas coisas. E o que a gente diz de rotina assim é o que a gente utiliza no que a gente chama de higiene do sono. Higiene do sono são algumas medidas, né, que fazem um efeito muito bom para tentar ajustar o sono num paciente que está com problema. Seria basicamente evitar comer muito antes de dormir, pelo menos umas 2 a 4 horas, tentar dormir e acordar sempre no mesmo horário, dormir num quarto escuro, a claridade atrapalha muito o sono, por isso que é o problema de ficar ligado ao celular, porque o celular está emitindo luz e está enganando o cérebro está achando que está de dia. Quando a gente fala assim num quarto nem muito quente, nem muito frio, tentar não deixar as preocupações na cabeça antes de dormir. O celular a gente pede, né, para começar a desligar umas 2 horas antes
E 1 hora antes tentar desligar completamente o celular, porque você não fica pensando, né? Então você está recebendo mensagem, você já dá uma ativação do cérebro. Então essas medidas, né, elas são bastante importantes, né, para a gente manter um bom sono. Várias coisas interferem no nosso sono, uma boa parte o senhor já explicou aí, mas temos, por exemplo, o estresse diário, essa rotina atual, nossa, essa rotina diária, excesso de informação, excesso de trabalho, estresse, tudo isso aniquila com o sono. Com certeza, a gente está passando por um momento de aceleração, né, nas nossas atividades. Tudo tem que ser rápido, na hora, e fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então isso acaba causando também, obviamente, uma aceleração da mente. Então, na hora que a gente vai chegar para dormir à noite, a mente, em vez de estar ali começando a desacelerar, a descansar, ela ainda está super ativa, preocupada com todos aqueles problemas que você tentou resolver durante o dia ou que você não acabou resolvendo. Então, nosso estilo atual de vida... O travesseiro vira confidente, né? O travesseiro fica confidente. Então, nosso estilo atual de vida realmente ele está sendo muito deletério, né? Não só para o sono, mas eu acho que para nossa saúde por inteiro. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. Bom, aí nós temos o álcool, temos o café, nós temos hoje os estimulantes. Qual que prejudica mais ou todos prejudicam a mesma coisa? Eu até não citei, mas na higiene do sono, né, a gente recomenda tomar só o café da manhã, no máximo café depois do almoço, e às vezes a cafeína fica ainda fazendo estímulo até na parte da noite para a gente tentar evitar. Quando a gente fala de cafeína, a gente tem que lembrar que é um estimulante que está presente também no chamate, está presente em alguns chás, né? Então é bom evitar estimulantes a partir das 2 horas da tarde. O álcool, sim, ele é deletério para o sono. Um pouco de álcool, você aumenta a possibilidade de dormir. Muito álcool, você fragmenta o sono e tira as fases profundas do sono. Então, das duas maneiras, a gente acaba atrapalhando um pouquinho. E pode acontecer também daquelas pessoas, né, que criam o hábito de dormir depois de beber. Então é como se ela tivesse arrumado um remédio para dormir, né? Então ela vai acabar tendo um sono só depois que ela beber. Pode trazer grandes problemas. Aquele sono à tarde, por exemplo, depois do almoço, tem gente que fala que é benéfico para a saúde, dormir ali meia hora, 15 minutos, 1 hora depois do almoço. O que o senhor me fala disso? Perfeito. Sim, nós temos 2 picos de sono. Um pico de sono que é à noite, quando a melatonina é secretada, né, quando escurece, e logo depois do almoço a gente também tem um pico de sono, quando eu falo, é uma vontade de dormir. Então realmente a gente tem essa vontade de dormir depois do almoço. O problema todo é quando a gente faz essa siesta, né, muito prolongada. Então, você dormir e descansar uns 40 minutos no máximo, não dá tempo de chegar nos estágios profundos do sono. Então você vai despertar com mais facilidade e vai ter descansado o corpo. Se dormir depois do almoço muito tempo, a gente vai ter mais dificuldade para despertar, né? E acaba acordando ainda assim meio que atordoado. Então sim, é positivo e inclusive a gente mudou muito nossa maneira de ver o sono na parte da tarde. Principalmente atletas, né? Malha muito durante a parte da manhã, dá uma descansada, recupera a energia e volta para malhar à tarde. Então isso é bem benéfico. Só não pode exagerar no tempo de sono. E quando que o uso de medicamentos, o uso de remédios é indicado para a pessoa conseguir dormir? O medicamento, hoje a gente está deixando ele como uma segunda escolha. A primeira escolha que a gente faz para a pessoa que tem insônia seria medicamentos para dormir, né? Seria essas atitudes da higiene do sono,
psicoterapia para entender se esse paciente não está muito ansioso e não está dormindo por conta disso, né? Essas medidas de yoga, mindfulness, que ajudam a gente a relaxar. E aí o remédio ficou um pouquinho mais para baixo, mas em situações, né, em que está trazendo muito problema ao paciente, e quando é bem indicado, existem sim medicações que são só indutoras do sono, que não causam dependência e têm uma meia-vida, ou seja, tempo de ação curto. Então a pessoa vai acordar no outro dia sem efeito dessa medicação. Então, em alguns pontos pontuais, a gente acaba utilizando sim, por um tempo, 6 meses pelo menos, né? Agora, dormir sob efeito de remédio é dormir de verdade? Essa é uma questão que a gente ainda não resolveu. Mas, se a pessoa tomou remédio e chegou a um estágio profundo do sono, provavelmente ela vai ativar aqueles mecanismos que a gente falou de limpeza dos neurônios, que chama sistema linfático, e também ajuda na memória. Mas a gente ainda não tem 100% de certeza absoluta que se realmente o sono induzido por medicação é igual ao sono normal. Pode ser que tenha uma pequena diferença. Existe um risco muito sério, né, doutor, de dependência de medicamentos para dormir. Essas drogas mais atuais, né, a gente já está com várias, né, medicações, elas têm um risco menor. As antigas, né, relacionadas aos benzodiazepínicos, alprazolam, clonazepam, causavam maior dependência sim, e intolerância. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. A higiene do sono, doutor, por que é tão necessária e quase ninguém pratica ou ninguém pratica isso? A higiene do sono, então, são essas atitudes em que a gente muda na nossa rotina para facilitar, para que o cérebro entenda que está na hora de dormir. E seriam aquelas, né, de evitar tomar café no final do dia, evitar comer muito antes de dormir, quando for dormir, dormir no quarto escuro, climatizado, nem muito quente, nem muito frio. Obviamente é uma cama confortável, um travesseiro confortável, sem barulho, né? E essas condições vão propiciar para que o cérebro entenda realmente que está na hora de dormir e que ele chegue e relaxe. Então a higiene do sono são essas atitudes, né, que a gente tem para facilitar a gente entrar no sono. E em quanto tempo o corpo responde quando o sono é tratado regularmente? Geralmente, quando a pessoa já começa a dormir bem, já no outro dia ela já começa a sentir diferença. Quando a pessoa tem apneia do sono por muito tempo, a gente vai indicar, tem alguns tratamentos, entre eles, né, chama-se CPAP, que é um equipamento que ajuda a pessoa à noite. Então, às vezes demora um pouquinho mais para ela começar a acordar bem. Mas geralmente, logo no outro dia, a gente já sente uma diferença muito grande de acordar muito mais bem, satisfeito com o sono, ativo, né? Doutor Vinícius, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e muito obrigado também por nos receber tão gentilmente aqui em seu consultório para dar essas informações tão importantes para o nosso público, porque sono não é brincadeira, como o senhor acabou de explanar aí. E para você que nos acompanhou em nosso Doses de Saúde de hoje, o nosso muito obrigado
pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua audiência. Até a próxima.